Olá, gente! Estamos aqui hoje mais uma vez para refletirmos juntos a nossa liturgia, tá certo? E hoje, dando continuação às nossas atualizações, a gente vai atualizar agora para vocês as leituras de domingo, tá certo? Então, encorajando-nos sempre, cada vez mais, a fazer a vontade de Deus, fazer o que Ele nos pede, A palavra também nos ajuda a reconhecer a presença de Cristo na vida da comunidade, chamada a viver a partilha e desafiada a amar o seu Senhor. Então, a primeira leitura de hoje, a primeira leitura de domingo, está em Atos capítulo 5, versículo 27 a 32, depois o versículo 40 e 41. Atos, capítulo 5, versículo 27 a 32, depois o versículo 40 a 41. E trazendo-os, apresentaram ao conselho, e o sumo sacerdote os interrogou, dizendo: Não vos admoestamos nós expressamente que não ensinasseis nesse nome? E eis que encheste Jerusalém dessa vossa doutrina, e quereis lançar sobre nós o sangue desse homem. Porém, respondendo Pedro e os apóstolos, disseram: Não mais importa obedecer a Deus do que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou a Jesus, ao qual vós matastes, suspendendo-o no madeiro. E Deus, com toda a sua destra, o elevou a príncipe e salvador, para dar a Israel o arrependimento e remissão dos pecados. E nós somos testemunhas acerca destas palavras, e também o Espírito Santo, que Deus deu àqueles que lhe obedecem. E concordaram com ele. E chamando os apóstolos, e tendo-os açoitado, mandaram que não falassem o nome de Jesus, e os deixaram ir. Retiraram-se depois da presença do conselho, regozijando-se de terem sido julgados dignos de padecer afronta pelo nome de Jesus. Então, essa primeira leitura, ela diz pra gente que é mais importante a gente procurar sempre fazer a vontade de Deus, sempre procurar fazer o que Ele nos pede do que fazer o que os homens pedem, Então é muito mais importante, procurarmos sempre fazer a vontade de Deus, cada vez mais. Então, é necessário mesmo isso, que nós realmente possamos, abraçar esse projeto de Deus na nossa vida, procurar sempre fazer a vontade dele, que a vontade dele prevaleça cada vez mais. A segunda leitura está em Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 a 14. Apocalipse, capítulo 5, versículo 11 a 14. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: Digno é o Cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas, e sabedoria e força, e honra e glória, e ações de graças. E ouvia toda criatura que está no céu, e na terra, e debaixo da terra, e que está no mar, e todas as coisas que neles há dizer. E ao que está sentado sobre o trono, e ao Cordeiro, sejam dadas ações de graças, e honra, e glória, e poder para todos sempre. Os 4 animais diziam Amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todos sempre. Então, essa segunda leitura, é no mundo renovado, na nova aliança que Jesus faz conosco, Jesus é adorado como centro e sentido da existência, de toda a criação, como a gente pode ver aqui nessa leitura do Apocalipse, Aqui eles estão, exaltando o nome de Jesus, que ressuscitou dos mortos, Ele agora vive, Ele agora venceu a morte, e vive no meio de nós, Então é necessário, realmente que nós possamos cada vez mais, deixar que Jesus entre no nosso coração, que Ele transforme a nossa vida, Porque Deus mandou Ele aqui à Terra justamente para isso, para salvar a humanidade. E agora,
falando do Evangelho, né? Hoje ele está em João, capítulo 21, versículo 1 a 19. João, capítulo 21, versículo 1 a 19. Depois disto, manifestou-se Jesus outra vez aos discípulos junto ao mar de Tiberíades. E manifestou-se assim. Estavam juntos Simão, Pedro e Tomé, chamado Dídimo, de Natanael, que era de Caná da Galileia, os filhos de Zebedeu e outros 2 de seus discípulos. Disse-lhe Simão Pedro: Vou pescar. Dizem-lhe eles: Também nós vamos contigo. Foram e subiram logo para o barco, e naquela noite nada apanharam. E sendo já manhã, Jesus se apresentou na praia, mas os discípulos não conheceram que era Jesus. Disse-lhes, pois, Jesus: Filhos, tendes alguma coisa de comer? Responderam-lhe: Não. E ele lhes disse: Lançai a rede para a banda direita do barco, e achareis. Lançaram-se, pois, e já não a podiam tirar, pela multidão dos peixes. Então aquele discípulo a quem Jesus amava disse a Pedro: É o Senhor. E quando Simão Pedro ouviu que era o Senhor, cingiu-se com a túnica, porque estava nu, e lançou-se ao mar. E os outros discípulos foram com o barco, porque não estavam distantes da terra, senão quase 200 côvados, levando a rede cheia de peixes. Logo que desceram para a terra, viram ali brasas e um peixe posto em cima e pão. E disse-lhe Jesus: Trazei dos peixes que agora apanhastes. Simão Pedro subiu e puxou a rede para a terra, cheia de 153 grandes peixes. E sendo tantos, não se rompeu a rede. Disse-lhe Jesus: Vinde e jantai. E nenhum dos discípulos ousava perguntar-lhe: Quem és tu? Sabendo que era o Senhor. Chegou, pois, Jesus e tomou o pão e deu-lo, e semelhantemente o peixe. E já era a terceira vez que Jesus se manifestava aos seus discípulos depois de ter ressuscitado dos mortos. E depois de terem jantado, disse Jesus a Simão Pedro: Simão, filho de Jonas, ama-me mais do que estes? E ele respondeu: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta os meus cordeiros. Tornou a dizer-lhe segunda vez: Simão, filho de Jonas, ama-me? Disse-lhe: Sim, Senhor, tu sabes que te amo. Disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Disse-lhe terceira vez Simão, filho de Jonas, ama-me? Simão entristeceu-se por lhe ter dito terceira vez: Ama-me? E disse-lhe: Senhor, tu sabes tudo, tu sabes que eu te amo. Jesus disse-lhe: Apacenta as minhas ovelhas. Na verdade te digo que quando eras moço, te cingias a ti mesmo e andavas por onde querias. Mas quando já fores velho, estenderás as tuas mãos, e outro te cingirá e levará para onde tu não queiras. E disse isto, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E dito isto, disse-lhe: Segue-me. Então essa leitura do Evangelho, né, mostra realmente, né, que Jesus ele está presente, né, nas comunidades, né, envolvidas nos seus compromissos cotidianos, né? Então, realmente a comunidade fiel, né, aquela que procura sempre fazer a vontade de Deus, aquela que se coloca a serviço de Deus, né? Jesus sempre, né, está presente nessa comunidade, né? Então, uma coisa que chama atenção nesse evangelho é que Jesus pergunta a Pedro 3 vezes se Pedro ama, né? Quando Jesus perguntou pela terceira vez, Pedro ficou triste, né? Ele se entristeceu. E por que ele se entristeceu? Porque ele lembrou justamente das 3 vezes que ele tinha negado a Jesus, né? Que a gente lembra que quando Jesus foi crucificado, né? Os fariseus e soldados perguntaram a ele, né, 3 vezes se Pedro conhecia Jesus, e ele disse que não, né? E quando Jesus perguntou a ele 3 vezes se ele o amava,
Então ele ficou triste, né? Então ele viu realmente que estava arrependido de tê-lo negado 3 vezes, porque na verdade Pedro amava Jesus, né? Mas ele, né, por uma fraqueza, acabou negando que conhecia Jesus 3 vezes, né? Mas Pedro se arrependeu de ter dito isso, né? Então, como a gente pode ver aqui, né? Quando nós cometemos as nossas falhas, nós devemos sempre, né, nos arrepender, nos converter, né? E cada vez mais pedir perdão a Deus, nos converter, né, sermos novas criaturas em Cristo Jesus, tá certo? E sermos comunidades fiéis, comprometidas com os serviços cotidianos, né, e também comprometidas, né, com o serviço a Deus cada vez mais, tá certo? Então, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, né? Muito obrigada a todos por curtirem, por comentarem, aqueles que só assistem mesmo, espero que vocês tenham gostado. Logo, logo eu volto para a gente refletir as leituras de ontem, tá certo? Então, muito obrigada a todos e até a próxima, se Deus quiser.